Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Isabel, sou professora de redação e na aula de hoje vamos falar sobre crônica. Já ouviram falar de crônica? Já produziu uma crônica? Bem, a princípio vamos saber o seguinte: crônica é um texto curto. É a primeira coisa que eu vou deixar aqui para vocês, tá? E ela tem a ver com a questão da vida curta, da brevidade, tá bom? Essa já é a primeira dica que eu vou passar aqui para vocês sobre esse gênero. As outras dicas, você terá que assistir toda a minha aula para ficar sabendo. O objetivo da nossa aula será especificamente identificar as características do gênero crônica. Saber o que faz com que um texto seja uma crônica, saber quais são os elementos necessários para a construção de uma crônica, saber do que se trata uma crônica e quais são os tipos de crônica que nós temos aí no dia a dia, tá? A princípio, também já vou dizer que a crônica ela é produzida para meios de comunicação. Já é mais uma dica. Vamos seguir? Vou esclarecer aqui com vocês o conceito, deixar aqui bem claro assim, para nós o que é uma crônica, né? A crônica é um gênero textual curto e escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. E aí, a partir dessa produção que sai para jornais, que sai para revistas, elas acabam vindo para os livros didáticos e até para obras próprias de autores, né? Porque nós temos aí vários cronistas, e um exemplo deles é Machado de Assis, Luiz Veríssimo, Rubem Braga, que tem várias e várias obras, livros, somente de crônica, tá? Então, assim, é um texto que é curto, né? É porque curto, porque se você comparar um romance, que, por exemplo, tem mais de 100 páginas, a crônica geralmente tem 2 ou 3 páginas, e essas crônicas que veiculam diariamente em jornal é menos de uma página. Então, é um texto ali para uma leitura rápida, que você vai parar ali alguns minutos do seu dia e consegue ler. Né? Tem a questão da brevidade, tem a questão do intuito de apenas informar sobre determinado fato, relatar determinado fato, entendeu? Então, assim, a crônica é um texto prazeroso para ler. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, elas tratam de acontecimentos corriqueiros do nosso cotidiano. Essa vida curta tem a ver com o seguinte: o cronista ele narra, ele relata um acontecimento do momento. Isso amanhã já está ultrapassado, já não interessa mais. É por isso essa questão da vida curta, né? Veja bem, ela é produzida para meio de comunicação, parente da notícia, da reportagem. Então é tudo muito breve, né? Aquilo que me interessava hoje, amanhã já não interessa mais. É por isso essa questão da vida curta aí, do gênero crônica. Do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego, que significa tempo. Então, nós percebemos aí a questão da brevidade, da rapidez, né? Porque nós vamos pensar em hora-relógio. Portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas, ou seja, o agora. E por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Suponhamos que é nesse momento em que nós estamos vivendo essa questão do isolamento social, da pandemia, o cronista produz uma crônica tratando desse assunto. Percebo que, em determinado período, esse assunto vai cair em esquecimento. Então, assim, a crônica ela vai ficar fora ali do contexto, né? Porque ela foi escrita para aquele momento. O que mais precisamos saber a respeito da crônica? Algumas características aí que devem ficar bem presentes na nossa memória para quando formos produzir uma crônica. A questão da narrativa ser curta, nada de ficar se prendendo a detalhes, né? Relatando coisas muito minuciosas. É tudo muito breve, é tudo muito rápido. Lembre-se que tem que ser uma leitura rápida e, ao mesmo tempo, prazerosa, onde o leitor tenha que desprender apenas alguns minutos do seu dia para fazer essa leitura, tá?
A linguagem precisa ser uma linguagem simples e coloquial, de modo que alcance público diverso, ou seja, qualquer pessoa ao ler a crônica conseguirá entender aquilo que está sendo narrado nela, aquilo que está escrito, né? Tem também a questão da intenção do escritor, do cronista ali. Então, assim, é preciso ser simples e ser coloquial, tá? Outra coisa importante é a presença de poucos personagens, se houver, porque tem crônicas que nem sequer citam personagens, são apenas relatos de algum fato do cotidiano. Mas se houver tem personagens, eles são poucos. Por que poucos? Porque é um texto breve, vida curta. Então nada de ficar se prendendo ali em contar várias histórias. Geralmente apenas um ou dois personagens envolvidos em uma única história, ok? O espaço também é reduzido. Ou seja, todas as ações ali que são relatadas, que são narradas dentro da crônica, elas acontecem em um único espaço, né? Às vezes dois, mas sempre ali ambientes bem reduzidos. Por quê? Porque a crônica não precisa se prender a detalhes. Não é esse o intuito da crônica, ficar sendo uma coisa minuciosa, detalhadamente. Não, a crônica ela é breve. E é a brevidade da crônica que encanta os leitores das crônicas diárias. Outro ponto também que você tem que estar bem atento ao momento que você for produzir a sua crônica é questões e temas, né, do nosso cotidiano, coisas que estão acontecendo no hoje, no agora. De nada adianta você estar relatando algo que aconteceu lá no passado, porque a crônica não é memória, a crônica é o momento agora. Você vai falar de algo que está acontecendo no presente, né? Por isso que depois ela também acaba, digamos assim, fora do contexto, porque ela foi escrita para aquele determinado tempo, tá? Então vejamos, recapitulando, narrativa curta, linguagem simples, presença de poucos personagens, espaço reduzido e temas relacionados ao cotidiano. Estas são algumas das características do gênero crônica que devem sim ficar aí bem fresquinho na sua memória para quando nós formos fazer nossas produções. Tipo de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, né, que, digamos que tem um enredo, que tem foco narrativo, que tem personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar aqui a crônica descritiva, a crônica dissertativa. E além dela, nós temos quem? A crônica narrativa, que é um tipo de crônica que relata as ações de determinados personagens num tempo atual e em um espaço determinado. Esse tipo de crônica envolve os mais diversos tipos de narradores, o foco narrativo, ou seja, ela pode ter aí um narrador personagem, ela pode ter um narrador observador e ela pode ter um narrador onisciente. Bom? E além disso, elas podem ser narradas em primeira ou em terceira pessoa, ou seja, você tem a presença aí do eu ou do ele. Né? A crônica jornalista, essa que sai todos os dias no jornalzinho que a gente costuma comprar lá na banca, é a mais comum das crônicas da atualidade, são as crônicas jornalísticas, porque elas são produzidas para os meios de comunicação, onde são utilizados os temas da atualidade para fazer reflexões. Esse tipo de crônica jornalística ela é muito próxima da crônica dissertativa. As duas são muito semelhantes. Temos também a crônica humorística. Esse tipo de crônica ela apela para o humor como forma de entreter o público, ou seja, o alvo dela é o entretenimento. E ao mesmo tempo que ela utiliza desse humor, ela utiliza da ironia, tá? Como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, da política, da cultura, da economia e entre outros. Então perceba que o gênero crônica ele pode ser utilizado com vários objetivos. Objetivo de relatar um determinado acontecimento em um certo tempo, objetivo de falar sobre temas do cotidiano, ou levando para o lado das reflexões, não é? Ou simplesmente para dar ali fazer uma crítica, né, a alguns aspectos da sociedade. Perceberam?
Vamos conhecer um pouco mais sobre a crônica narrativa. Vamos então esmiuçar, né? Vamos nos apoderar da crônica narrativa, entender como ela funciona, como ela é produzida. Vamos lá. A crônica narrativa, ela existe a partir de uma história com alguns diálogos narrada em primeira ou em terceira pessoa do singular. É quase um conto e muitos dos leitores aí das crônicas até confundem os dois estilos, ou seja, eles confundem a crônica narrativa com o conto. Por quê? Porque se nós pararmos para perceber, o conto tem os seguintes elementos. Ele tem um enredo, ele tem personagens, ele tem narrador, ele tem tempo e espaço. E a crônica também. A crônica também tem um enredo, tem personagens, tem um narrador, tem tempo e tem espaço. Então, tanto o conto como a crônica possuem aí os mesmos elementos e talvez por isso muitos leitores os confundam. E qual seria então a diferença entre um e outro? O objetivo de cada um, tá? A crônica ela tem como pauta o cotidiano, o fato banal, o comum. Ela mostra a caracterização de cada ser e já pode ser chamada de narrativa descritiva. Ou seja, ela vai mostrar ali as características dos personagens que estão envolvidos na história. Em relação à linguagem, as crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta, nada de ficar ali enrolando. E muitas vezes utilizam do humor para entreter os leitores. Percebam que aqui na crônica narrativa nós podemos fazer o quê? Uma junção. Um pouquinho de narração, um pouquinho de humor, né? Nós podemos fazer essa mistura entre esse tipo de crônica. E isso é que é o bom da crônica. Você não faz uma crônica totalmente só narrativa, totalmente humorística. Você acaba misturando um pouquinho de cada uma. Além disso, elas podem apresentar o discurso direto, né? Onde a reprodução das falas dos personagens, ou seja, o narrador abre espaço para que o próprio personagem fale. É reproduzido de forma integral, de forma real, a fala do personagem. Então, vamos agora ao ponto-chave aqui da nossa discussão, né? É o como fazer uma crônica narrativa. Como produzir? Eu acredito que todo mundo, quando vem falar assim, vamos produzir uma crônica, fica pensando, como começar? Por onde começar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Para produzir uma crônica narrativa, primeiramente, temos de considerar os principais elementos que compõem a narração. E quais são esses elementos? Eu até já falei sobre eles agora, né? Falei do enredo, personagens, tempo, espaço e foco narrativo. São esses elementos que estão presentes dentro da narrativa. E se é uma crônica narrativa, esses elementos estão presentes nela. Vamos ver o que é o enredo. História da trama, onde temos o tema ou o assunto que será narrado. Então, por meio do enredo, nós vamos entender, nós vamos identificar o assunto, qual é o tema do cotidiano que está sendo ali narrado pelo nosso cronista, ok? Um segundo ponto é os personagens, que são pessoas presentes na história e que pode ser personagens principais ou personagens secundários, ou seja, eles podem aparecer aí com grande relevância ou simplesmente apenas para fazer parte desse cenário, né? O tempo é o atual, né? É o tempo no qual a história está inserida. Lembre, a crônica tem essa questão da brevidade, né? É o tempo cronológico, então é o hoje, é o agora. Espaço. O espaço ele determina o local ou os locais onde se desenvolve a história. A crônica, por ser breve, por ser curta, na maioria das vezes o espaço é bem reduzido, é só um local, é uma casa, é uma praça, às vezes apenas um ambiente da casa. Então, é bem delimitado, tá? E nós temos o foco narrativo como último elemento. E o que é esse foco narrativo? É o tipo de narrador, né? E aí vamos poder pensar da seguinte forma. A crônica ela pode ter um narrador que é um personagem da trama, ele narra e participa da história. Ela pode possuir um narrador observador,
ele apenas observa os fatos e narra. Dessa forma, ele não está presente, ele não participa, e ele pode ser um narrador onisciente. Ele não é personagem, ele não participa da história, né? E ele apenas observa, mas ele tem como característica, diferente do outro, o fato de que ele conhece o íntimo, o ser do personagem. Ele conhece os pensamentos do personagem, ele sabe do passado do personagem, ele sabe do presente e ele consegue antecipar o futuro do personagem. Então, você pode ver aqui na crônica, dependendo do que você quer narrar, dependendo do objetivo do cronista, o narrador pode ser personagem, pode ser observador e pode ainda ser onisciente. Além desses aspectos, nós podemos também observar que os fatos são narrados em ordem cronológica e sua estrutura está dividida em introdução, clímax e conclusão. Por ser uma história breve, ela geralmente possui poucos personagens e um espaço reduzido. Assim, depois de compreender todos os elementos que compõem a narrativa, escolhemos o tema, escolhemos personagens, ou seja, sobre quem iremos falar, né? O tempo, já sabemos que é o agora, essa questão da brevidade, e o espaço onde a crônica irá se passar. Quero convidar você agora para fazer a leitura aqui comigo de 2 crônicas e assim identificar dentro desses textos os elementos, né, as características da crônica narrativa. A primeira crônica que nós vamos ler é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. O título dela é Aprenda a Chamar a Polícia. É um título bem sugestivo, né, e também bem atrativo. Vamos ver sobre o que ela fala? Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar. Mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. E aí nós temos o final da nossa crônica. Essa crônica aí do Luiz Fernando Veríssimo, né? Aprenda a chamar a polícia. Fica a dica aí para vocês. Vamos analisar. Primeira coisa, qual foi o fato que motivou essa narrativa? Veja bem, o nosso personagem, o narrador personagem, ele fala que acorda, tem um sono leve, acorda e percebe que tem alguém no quintal da casa dele. Ele liga para a polícia para avisar sobre o ladrão, né? A polícia, no entanto, diz que não poderia atender. Então, percebo que o fato que motivou aí é que tinha um intruso na casa do
personagem, né? Quem são os personagens envolvidos? Nós temos o narrador, que ele é narrador, personagem, né? Porque ele narra e participa de toda a história. Nós temos o ladrão, que a gente percebe que é um personagem secundário, porque ele apenas é citado, mas ele não fala, e tampouco o cronista se atém em descrevê-lo detalhadamente. Nós apenas sabemos que tem uma pessoa, não sabemos como é esta pessoa, ele não nos relata, né, as características dessa pessoa. E o terceiro personagem é o policial, que entra no diálogo aí com o nosso personagem principal, que é o narrador. O tempo, nós percebemos que é a noite, né? Porque o próprio narrador ele fala que acorda, uma noite dessas, ele acordou com alguém que está na casa dele, então a gente percebe que ali é a noite, é o momento em que o fato está acontecendo, né? O tempo cronológico marcado ali pelo diálogo, você percebe que o tempo vai passando. Nós temos o espaço, que como eu disse para vocês é bem reduzido, geralmente apenas um ambiente, nesse caso o espaço é a casa do nosso narrador personagem, não é? E temos também a questão do próprio foco narrativo, que você para perceber, como nós temos aí um narrador personagem, todo o foco narrativo é em primeira pessoa, né? E além disso, nós temos como característica a questão da brevidade. É um texto rápido, é um texto curto, que trata de um tema do cotidiano, sim, porque querendo ou não, a maioria das casas aí já sofreram um tipo de assalto, né? Então, assim, é algo que é do nosso cotidiano, é um assunto bem corriqueiro, não é nada desconhecido para nós. E também tem a questão da própria linguagem, muito simples, é muito gostoso de ler, porque a gente entende com clareza tudo aquilo que está sendo relatado. Então, percebam que a crônica tem essa questão de ser muito simples, muito clara, muito direta. E acaba sendo uma leitura muito prazerosa. E sem contar que, embora essa crônica, vamos dizer, seja uma crônica narrativa, ela também tem aí um pouquinho de humor, né? Ela mexe também com essa questão do humor, porque querendo ou não, ela traz a questão do cômico. E também tem característica da questão da própria crônica, do fato de que a crônica humorística, ela aproveita para criticar alguns aspectos da sociedade. E aqui esse fato de que a polícia, né, é demorada no atendimento, os direitos humanos estão sempre ali querendo buscar alguma informação. Então a gente percebe ali, querendo ou não, o nosso cronistazinho aproveitou para fazer uma crítica aí a alguns comportamentos, algumas coisas relacionadas com a sociedade, né? Passado isso, nós vamos ter aqui uma leitura de mais uma crônica, para nós fazer uma análise bem rápida, tá? Essa agora é a crônica O Padeiro, que é de Rubem Braga. Prestem bem atenção comigo. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa no jornal da véspera sobre a greve do pão adormecido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei uma vez como tivera a ideia de gritar aquilo. "Então você não é ninguém?" Ele abriu um largo sorriso. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer e ouvir uma voz que vinha lá de dentro da casa perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém." "Não é ninguém não, senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém.
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina, e muitas vezes saía já levando na mão os primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno.